Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos, Coltec UFMG. Nessa aula, a gente vai resolver o problema de encontrar nesse circuito misto a tensão e a corrente nesse resistor R4. E considerando, então, uma fonte total, um V total, V1, de 27 volts. Em uma outra oportunidade, nós já discutimos como encontrar o R equivalente para esse circuito. Por que a gente precisa do R equivalente? Porque para calcular correntes parciais, né, correntes aqui nos ramos, nos resistores, a gente precisa ter, primeiramente, o valor da corrente total. Então, a primeira coisa que a gente faz é esse cálculo. E para fazer o cálculo da corrente total, a gente precisa usar o modelo do circuito equivalente. O resistor equivalente, ele simula, né, o efeito, ele substitui o efeito de todos esses resistores associados, tanto em série quanto em paralelo. Então, nós já fizemos isso, mas para recapitular, a gente começa aqui olhando de trás para frente, em direção à fonte, e vamos identificando as associações. Então, aqui a gente vê que, primeiramente, nós temos uma associação série entre R5, R7 e R6, que é essa que eu escrevi aqui. Se a gente somar os três, a gente vai ter um resultado de 24 ohms. E aí, o resultado desse série vai sair em paralelo com o R4, que é esse termo que está escrito aqui, né? Então, 24 em paralelo com 24, sem fazer conta, a gente já sabe que vai ser 12 ohms. Então, por que isso? Quando a gente está fazendo uma resistência equivalente para um par de resistores, né? Aqui no caso seria um R4 e um R equivalente 1 aqui, que é a soma desses três, então vou chamar de R equivalente 1. Quando a gente está fazendo o paralelo para dois resistores, né, considerando somente dois resistores, a gente usa frequentemente esse produto pela soma, que é o resultado, né, do agrupamento a partir daquela equação de um R equivalente, que é igual a 1 sobre R4, mais 1 sobre R equivalente 1, nesse caso, né, de dois resistores. Então, a gente já usa essa expressão. Dessa expressão, se os resistores forem iguais, a gente vai lembrar que a gente vai ter aqui um R ao quadrado sobre 2R, né, considerando R o valor desses dois, o valor que é idêntico, né? E aí, se a gente fizer as contas, então, esse 2 vai cortar com esse R, a gente vai ter R sobre 2. Então, a gente já sabe que, sempre que a gente tiver um paralelo entre dois resistores de mesmo valor, o resultado é a metade do valor deles, ok? Então, eu não preciso nem fazer a conta aqui, olha, eu já sei que eu vou ter 24 em paralelo com 24, e aí eu já sei que esse equivalente é 12, né? O equivalente dessa parte toda aqui. Vai sobrar 12 em série com R3 e R8, que vai ser 12 mais 12 mais 12, 36. 36 vai estar em paralelo com 36. 36 em paralelo com 36, então eu tenho de novo esse caso. 36 sobre 2, 18. 18 mais R1 mais R9, eu tenho 3 vezes 18, que é 54 ohms. Então, para esse circuito aqui, é bem tranquilo calcular o R equivalente por causa desse resultado, né, de sempre as associações paralelas caírem nesse caso, ok? Então, a gente acha o resistor de 54 ohms, que é o equivalente. Com esse resistor e com o conceito do circuito equivalente, a gente vai calcular a corrente total. Então, a corrente total é a corrente que vai passar nesse resistor. E aí, a gente sabe que a tensão da fonte, ela aparece nos terminais desse resistor, né? Ele está ligado aqui entre o positivo e o negativo da fonte, ok? Então, os 27 volts, eles aparecem aqui no resistor, né? E aí, a gente vai aplicar a lei de Ohm para esse resistor, que é a tensão do resistor tem que sempre ser igual à corrente no resistor vezes a sua resistência, tá? Então, para o circuito equivalente, a gente tem essa expressão. Com essa expressão, a gente isola o I total e substituímos o V1 e o R equivalentes e achamos o I total.
ok? Então, já achamos 0,5 ampere, meio ampere, para esse circuito. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente vai... como a gente tem que chegar na corrente em R4, então o nosso objetivo é chegar... Vou colocar de cor diferente aqui. Na corrente IR4. E na tensão nesse resistor, também quero calcular o VR4. Então, a gente precisa entender o caminho da corrente. A corrente, ela vai fazer o seguinte processo. A corrente total, ela vem aqui, passa pelo R1, e aí ela se divide. Uma parte desce aqui para esse resistor R2, e a outra vai enxergar todo esse equivalente aqui. Então, na hora dos elétrons se dividirem, uma parte enxerga esse resistor e a outra parte enxerga esse equivalente todo. Esse equivalente todo maior, a gente já viu que é 36, que é o que eu desenhei aqui, ó. Então, olha só, a gente tem essa divisão de correntes. Um I total se dividindo em um I1, que eu chamei de 1, e um I2. O I1 enxerga 36 e o I2 enxerga o equivalente, 36, que é o R2, né? E o I2 enxerga 36, que é esse equivalente todo aqui maior. E aí, a gente também não precisa fazer conta nesse caso, porque se eu tenho uma corrente total se dividindo entre dois resistores iguais, a gente já sabe que a metade vai vir para cá e a outra metade vai vir para cá. Se eu fosse fazer a conta mesmo, a gente poderia aplicar a regra do divisor de corrente. Então, qual que é a regra do divisor de corrente? Se eu quero calcular I2, por que eu quero calcular I2? Porque eu quero saber a corrente que está indo em direção a R4, né? Então, eu quero saber quem vem para cá, que é o I2, e depois como que ela vai se dividir aqui, e qual que é a quantidade, qual que é a corrente que vai chegar em R4. Então, eu preciso calcular o I2 para depois calcular o IR4 aqui. Então, usando a regra do divisor de corrente, o que eu vou ter? Eu vou fazer, a corrente que eu quero é I2, eu tenho interesse de calcular I2. Quem que é I2? I2 vai ser uma parcela de I total. Então, I total multiplicado por uma porcentagem, né? Um fator. Esse fator é dado pelo resistor que eu não quero. Então, o resistor que eu quero é esse aqui, esse equivalente, tá? Vocês podem chamar de R equivalente a alguma coisa. Eu não lembro como que a gente denominou isso nas outras resoluções. Então, R equivalente X. Então, o divisor de corrente é a corrente total vezes um multiplicador aqui que vai levar o resistor que eu não quero em cima. Qual resistor que eu não quero? Se eu quero a corrente em R equivalente X, o resistor que eu não quero é R2. Então, R2 é o resistor que eu não quero sobre a soma das resistências desse paralelo, que é R2 mais R equivalente X, ok? Como os resistores são iguais, a gente vai ver o quê? A gente vai ter um I total vezes R2, né? Vamos considerar que ambos valem R2. Aí aqui vai ser 2 vezes R2, né? Que é 36. Né? Então, aqui que a gente vai ter aqui um I total, que é um I2, que é a metade de total. Então, I total vezes, corta isso aqui, meio. Então, a gente vai ter um I2, que é o I total sobre 2. Então, isso a gente já tem que ter em mente. Não precisa fazer conta para saber que a corrente total se divide igualmente quando os resistores são iguais. Então, se a corrente total é meio, o meu I2 aqui é 0,25 ampere. Então, é essa corrente que vem para cá. Ah, beleza, ela vem para cá, mas e aí? O que ela faz? Se a gente olhar no circuito original, ela passa aqui pelo resistor R, isso é o I2, né? O I2 passa por R3, e aí ele vai se dividir novamente. E o que ele vai enxergar nessa divisão? Ele vai enxergar a possibilidade de vir para R4 ou de vir para esse equivalente aqui, que é o equivalente série entre R5, R7 e R6. E é isso que eu desenhei aqui, ó. A divisão da corrente I2, olha. I2 ela vai enxergar a possibilidade de descer aqui. Então, vou chamar essa corrente de
IR4, que é a corrente que eu quero, né, calcular. E aqui mais uma outra corrente qualquer, que é, vou chamar aqui de I3. Ok? Então, olha só. Agora eu preciso calcular essa corrente IR4. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a regra do divisor de corrente novamente. Então, olha, a corrente que eu quero calcular é IR4. Só que, antes de fazer as contas, a gente pode observar o seguinte, olha. O R4 é 24 ohms também. E esse equivalente também é 24 ohms. Então, se a gente escrever aqui, olha, 24 ohms, que é o valor de R4, o que a gente vai perceber? Novamente, o I2, ele se divide entre IR4 e IR3, não é isso? Então, eu já sei de cara, sem fazer contas, que o IR4 vai ser o I2 sobre 2, que aqui o I2 era 0,25, então o meu resultado vai ser 0,25 sobre 2, que é 0,125 ampere. Eu já sei isso sem fazer a conta, ok? Se eu quiser fazer a conta, olha, como que eu faço? O IR4 é a corrente que eu quero, né? O divisor de corrente é entre R4 e esse aqui que eu vou chamar de R equivalente Y. Então, a corrente 2 é a corrente total nesse caso, percebem? É ela que vai se dividir entre esses dois resistores. Então, o divisor de corrente é sempre a corrente total, que é a corrente que vai se dividir, que nesse caso é o I2, vezes o resistor que eu não quero. Qual que eu não quero? É o R equivalente Y sobre R equivalente, sobre R4 mais R equivalente Y, sobre a soma dos resistores do divisor, ok? Aqui a gente já sabe que vai dar meio, né? Então, o meu IR4 vai ser I2 vezes meio, que é justamente o valor que nós calculamos, que é 0,125 ampere, ok? Então, assim que a gente faz. Se a gente não tiver essa facilidade de perceber a divisão igual entre os resistores, a gente tem que fazer essa continha. Então, façam sempre procurando a corrente que vocês querem. Então, o divisor de corrente é sempre assim, ó, a corrente que eu quero, sei lá, uma corrente no resistor. Se eu estou fazendo a divisão, né, de corrente entre um resistor R1 qualquer e um R2 qualquer, então aqui eu tenho R1 e R2, e aqui tá vindo um I total, a gente sempre vai fazer essa regrinha, né, é um jeito de decorar essa expressão. O I que eu quero, por exemplo, se eu quero calcular o I2, o I que eu quero, que é o I2, vai ser sempre o I total vezes o resistor que eu não quero em cima sobre a soma das resistências, ok? E observem que esse I total não é necessariamente o I total do circuito, é qualquer corrente que esteja se dividindo entre dois ramos, né, entre dois resistores. Então, eu posso aplicar esse divisor em qualquer momento no meu circuito, em qualquer trecho do meu circuito. Tá? Isso aqui é a regra do divisor de corrente. Ok, pessoal? Então, é isso, a gente encontrou, então, o IR4. Com o IR4, falta calcular o VR4. VR4 a gente vai calcular através da lei de Ohm aplicada aqui no resistor. Então, vou marcar aqui de cor diferente para a gente enxergar melhor o VR4. Então, o VR4 é a queda de tensão nesse resistor. Como que a gente calcula uma queda de tensão tendo a resistência e a corrente? Lei de Ohm. Então, a corrente, a resistência, né, R4 vezes a corrente em R4 no resistor de R4, né, em R4, vai ser R4, que é 24 ohms, vezes 0,125. Ou a gente poderia escrever isso aqui em termos de miliampere também, 125 miliampere, ok? Isso aqui vai dar o resultado de 3 volts,
e aí a gente conclui o nosso exercício. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.